Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oramos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez nesta noite, Senhor, reunidos, ó Deus, aleluias, ó Senhor, mais uma vez para agradecer a Ti, por todos os benefícios alcançados de Ti. Senhor, nosso irmão que vai viajar, ó Deus, ó Senhor, guarde e proteja, Senhor. Ó Deus, aleluia, seja com teu servo em tudo, dando livramento, ó Senhor, ó Deus, Senhor, o mensageiro desta noite, que vai ministrar a tua palavra, ó Senhor, toma também nas tuas mãos e abençoa, Senhor. Ó grande Deus, revela a tua palavra. Ó Senhor, nós necessitamos de nos alimentar a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, dai uso o teu servo, é o que nós pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra vossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Enquanto que os irmãos procuram, venho agradecer ao pastor pela confiança, agradecer também ao Senhor por esta rica oportunidade. Venho de Nova Campo Grande, da igreja, a primeira igreja de Assembleia de Deus de Nova Campo Grande, pastor Edson. Pastor confiou, e pela misericórdia do Senhor estamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os irmãos acharam, amém? E a palavra do Senhor nos diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Não desmerecendo a oração do irmão, mas gostaria de fazer mais uma oração, unindo a minha fé com a fé do irmão e com a fé dos irmãos. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai, Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Deus, mais uma vez por esta rica oportunidade. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de conhecer, Pai, mais um povo, ó Pai, que juntos iremos morar ao Senhor. Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que aqui, papai, o Senhor venha falar. Não seja eu que esteja falando, Pai, mas sim o Senhor, que a todo momento, ó Pai, eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, amém e amém, Senhor Deus. Os irmãos podem tomar seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Irmãos, culto de missão é um culto muito importante, é um culto muito maravilhoso para a nossa vida. Assim como lemos, foi entregada uma missão na mão desse profeta. Foi entregada uma missão. Qual era a missão? Pregar para Nínive. Jonas foi entregado uma missão para pregar para Nínive. Porém, como lemos, ele não obedeceu à voz do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jonas, ao receber essa maravilhosa promessa, essa maravilhosa unção para profeta,
Creio eu, pastor, que Jonas fez assim como muitos de nós fazemos, ao dizer: Senhor, usa-me profundamente em tuas palavras. Porém, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jonas, ao ser ali usado pelo Senhor, a palavra do Senhor é clara nos dizer que Jonas disse: levanta-te e vai para Nínive. A palavra do Senhor não nos diz, irmãos, como estava Jonas, se ele estava sentado ou se ele estava deitado. A palavra do Senhor só nos diz que levanta-te. Não há muita diferença de Jonas para nossas vidas, porque também para nós foi entregada uma grande missão. Jesus Cristo disse: ide e pregai o evangelho a todas as nações. A palavra do Senhor não nos diz, irmãos, que devemos abrir exceção para alguns. A palavra do Senhor não nos diz que devemos abrir exceções para se a pessoa é mais rica ou se é mais pobre, ou se é evangélico ou se não é. A palavra simplesmente disse: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Com Jonas não foi diferente. O Senhor falou: levanta-te e leve a palavra para Nínive. Porém, irmãos, infelizmente Jonas se levantou. Porém, creio eu que ele deve ter pensado: vou sair da presença do Senhor, vou sair diante dos olhos dele, porque para Nínive eu não quero ir, para onde o Senhor me mandou eu não quero ir. Jonas gostaria de ser usado pelo Senhor, mas para aquele local ele não queria ir. E assim a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jonas foi. Porém, ele descendo à beira do mar, encontrou um navio que iria para Tarsis, pagou a sua passagem para Tarsis e desceu ao porão. E ali, quando a embarcação pegou ao alto mar, o Senhor levantou uma grande tempestade ali naquele meio. Uma tempestade tremenda, que quase quebrava o barco ao meio. Porém, o povo não desistiu, continuou a remar, tentando sair daquela tempestade, porque eram homens, ali homens marinheiros que já tinham o costume de poder passar pelas tempestades. Sabemos que quando estamos na caminhada, há uma grande tempestade que se levanta em nossas vidas, mas quando nós estamos acostumados nessa grande tempestade, sabemos que logo depois o Senhor acalma essa tempestade em nossas vidas. Ali aqueles marinheiros sabiam que uma tempestade tinha um começo e também tinha um fim. Porém, quanto mais eles remavam, quanto mais os marinheiros ali remavam, irmãos, mais a tempestade aumentava. A tempestade não cessava. E assim começaram a jogar na sorte, em querer saber o porquê que estava acontecendo aquilo. E a sorte caiu para Jonas. Foram até Jonas a perguntar: quem é você? Jonas se encontrava onde, irmãos? No fundo do porão, a dormir. A Bíblia é clara em dizer que ele dormia tranquilamente. É o mesmo quando a pessoa está no pecado, está no erro, mas fica totalmente despreocupado. O Senhor está avisando a pessoa: ó, você está no erro, cuidado, você vai pagar uma penitência. Porém a pessoa não se preocupa em se consertar diante de Deus. E ali foi o marinheiro e perguntou para Jonas: quem é você e de onde você veio? E quem é seu Deus? Jonas, ao mesmo tempo, ele não se preocupa em dizer e confessa: eu sou Jonas, eu sou mensageiro da palavra, pertenço a um Deus vivo, Criador do céu e da terra. Porém, irmãos, ele disse: o que você fez de tão errado para o seu Deus, para ele se irar dessa forma com você, Jonas? E Jonas simplesmente falou: eu desobedeci ao meu Senhor. O meu Senhor mandou eu ir para Nínive, mas eu não quis ir. É o mesmo, irmãos, como eu disse, queremos ser usados pelo Senhor, mas quando falamos: Senhor, usa-me, Senhor, como atalaia, usa-me como vaso. Mas aí de madrugada, quando estamos orando, o Senhor fala para nós: ó, filho meu, filha minha,
vai pregar nas ruas, vai pregar lá nos terminais, e nós dizemos: eu não vou não, Senhor, aquele povo não merece, aquele povo não merece ouvir a tua palavra, aquele povo não merece ouvir, sentir a tua compaixão. Para lá eu não vou, manda eu para qualquer lugar, mas para lá eu não vou. Jonas tomou essa decisão, simplesmente, irmãos, para acabar a tempestade. Jonas olhou para os marinheiros e disse: somente tem um jeito de acabar, lança-me ao mar, e essa tempestade irá se acabar contra a sua vida. Porém os marinheiros não aceitaram. A palavra do Senhor é clara dizer que os marinheiros do mesmo jeito ainda pelejaram para tentar sair daquela tempestade, com medo de sacrificar uma vida daquele homem, se preocupando com a vida de Jonas, porque sabia que se jogasse em alto mar, Jonas poderia morrer. Porém, irmãos, viram que não tinha mais jeito, e lançaram Jonas ao mar. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor preparou um grande peixe, que engoliu Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites, ali no ventre daquele grande peixe, e ali começou a clamar pelo Senhor. Podemos ver, irmãos, que a palavra do Senhor é clara nos dizer que Jonas tentou fugir dos olhares do Senhor, Jonas tentou fugir da presença do Senhor, mas a Bíblia é clara em dizer, irmãos, que até quando você esteja no fundo do oceano mais profundo, ali se encontram os olhos do Senhor em sua vida. E Jonas, ao cair na água, ser lançado nas águas, Jonas se afundava, assim como uma pedra pesada, e veio o grande peixe e engoliu. Quando Jonas se afundava, podemos ver que quando o ser humano anda no pecado, anda no erro, a tendência é somente se afundar cada vez mais. Mas da mesma forma, o Senhor sempre envia algo que vai socorrer, algo que vai mostrar para ele que ainda tem uma saída. E Jonas começou a clamar ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor de Jonas. O Senhor ouviu o clamor de Jonas, viu o sofrimento de Jonas ali no útero, no ventre daquele peixe, simplesmente porque ele não atendeu o chamado do Senhor. Quantas vezes, irmãos, temos visto homens e mulheres que não ouvem o chamado do Senhor? Infelizmente no nosso mundo hoje em dia ainda existe Jonas, muitos Jonas, que quando o Senhor fala ide, muitas das vezes fala: não, eu não vou porque eu não sou obrigado, eu não vou porque eu não quero, eu não vou porque outro pode ir no meu lugar. Infelizmente ainda existe, irmãos, infelizmente ainda existe homens e mulheres que não querem fazer essa grande missão, que é ir de pregar o Evangelho a todas as nações. E a palavra do Senhor nos diz que uma bela hora, ali aquele grande peixe, o vomitou Jonas. E Jonas, ao olhar para os céus, ali na praia, o Senhor falou para Jonas novamente: levanta-te e ide para Nínive, e fale aquilo que eu já te falei, e fale tudo aquilo que eu colocar em sua boca. Aí Jonas foi. Podemos ver, irmãos, pastores, que muitas das vezes o homem, o ser humano em si, prefere muitas das vezes pagar pelo pecado, pagar pelo erro, cada vez mais se aprofundar, do que ouvir a voz do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ali foi Jonas para Nínive, ouviu na voz do Senhor e pregou para Nínive, e Nínive se consertou aos olhos do Senhor, e Nínive parou de pecar, fizeram um grande jejum ali, uma grande oração, e ali aquele povo que era tão pecador, tão falho, se consertou. Porém Jonas novamente endureceu o seu coração, irmãos, novamente endureceu o seu coração, porque a Bíblia é clara nos dizer que Jonas subiu ao alto monte, esperando pela morte daquele povo, e ali se passou o tempo do Senhor,
e o Senhor não acabou com aquele povo. E Jonas voltou a reclamar novamente com o Senhor. Mas por que o Senhor não acaba com este povo que é pecador? E esse sol que me castiga? E o Senhor misericordioso criou uma grande árvore, a baboreira, que tampou o sol, criou uma grande sombra para Jonas. E Jonas se sentiu confortável ali. Porém, da mesma forma, o Senhor enviou uma grande larva, que consumiu toda aquela baboreira. E Jonas voltou a reclamar. Podemos ver, irmãos, como é a murmuração do ser humano, de muito ser humano, que olha para si mesmo, mas não olha para o teu próximo. Muitos não sentem amor pelo teu próximo. Ali Jonas achava que o amor de Deus era somente sobre ele, tinha que ser somente sobre ele. A palavra de Jonas, irmão, vem para a nossa vida como despertar. Muitos devem perguntar, mas despertar por quê, irmão? Despertar um amor ao próximo, porque Jesus foi claro em dizer que Ele veio para salvar todos, sem acepção de ninguém. Mas muitas das vezes escolhemos as pessoas certas para poder pregar, escolhemos as pessoas certas para podermos falar do amor de Deus, escolhemos as pessoas para poder falar da boas novas de Cristo, e não é isso que o Senhor quer de nossa parte. O Senhor quer que nós pregamos a palavra a todas as nações, sem acepção de ninguém, não importando se as pessoas é cristão, ou se é um morador de rua, como está a pessoa diante de Deus. Jesus só quer que nós pregamos a palavra, fazemos nosso ide. Jesus não disse, se quiseres ir, quando sobrar tempo. Jesus não disse, quando te der na telha, faça. Jesus simplesmente disse, ide. O Senhor não falou, mas podemos ver que é uma ordem de Cristo para a nossa vida. Podemos colocar como mandamento, diante da presença de Deus, ide e pregar o evangelho a todas as nações. Podemos ver que muitas das vezes, as pessoas querem fazer missões, pastores, lá no mundo lá fora, países lá fora, estados lá fora, mas muitas das vezes, quando olha para o seu vizinho, simplesmente não fala do amor de Deus. Podemos ver que muitas das vezes dentro do próprio bairro não consegue falar um pouco sequer, Jesus te ama, mas quando fala, tem uma oportunidade para pregar lá na Austrália, a pessoa já se levanta e fala, eu quero ir. Jonas é um despertamento, irmãos, porque simplesmente o ide, não é somente lugares distantes, é sim, dentro do nosso bairro, dentro da nossa rua ali, ou até mesmo de nossos lares, porque muitas vezes se preocupamos tanto com as pessoas lá fora, que as pessoas que estão lá no mundo, e esquecemos até mesmo de dentro dos nossos lares. Aí muitos possamos pensar, mas irmão, quando a pessoa é criada, o filho é criado no berço do evangelho, é certeza, não é não, irmãos. Podemos ver que muitas das vezes os pais seguem a obra, mas os filhos tendem a desviar. Podemos ver através da Bíblia que nos diz sobre Eli, que os filhos faziam errado, e eles tiveram uma grande consequência. Jonas veio um despertar para nós. Simplesmente o Senhor Jesus também ali, quando ele estava na terra, ele também falou sobre Jonas, quando estava no grande peixe, quando ele estava ali orando ao Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, nós, seres humanos, só lembramos muitas vezes de buscar a presença do Senhor quando estamos em dificuldades, quando estamos no problema, começamos a querer buscar a presença do Senhor, aí começamos a orar pedindo perdão ao Senhor, misericórdia, e é por isso que simplesmente muitas das vezes o Senhor permite algo acontecer sobre a vida do ser humano, não como punição e sim um despertamento para o povo, assim como deixou acontecer com Jonas. Se Jonas tivesse simplesmente ouvido a palavra do Senhor,
ido para Nínive e pregado a palavra, ele não teria passado por esta consequência. Mas Jonas teve que passar primeiro pela grande tempestade. Logo após ele teve que se afundar no fundo do mar. Logo depois ele teve que ser engolido pelo peixe, para ele poder simplesmente dobrar o seu joelho, orar ao Senhor e poder ouvir a voz do Senhor. Podemos ver como o mundo está lá fora. Como o mundo está lá fora, a Bíblia é clara em dizer que um abismo puxa o outro abismo. Muitas das vezes, nós falamos com o ser humano, falamos com as pessoas lá no mundo, e eles não nos dão ouvido. Falamos do amor de Cristo, mas muitos não nos dão ouvido. E com isso começamos a escolher as pessoas para nós pregarmos. O Senhor muitas vezes nos toca em dizer: prega para esse aqui. Quando você está dentro do ônibus, senta uma pessoa do seu lado, e o Senhor toca, o Espírito Santo toca ali dizendo, fala do amor de Deus para ele ou para ela, e muitas das vezes falamos: não, Senhor, não vou não, ela não vai me ouvir, ela vai ser simplesmente mais um que não vai me ouvir, ela simplesmente vai ser mais um, que vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Eu não vou gastar meu tempo com ela, ou com ele. Manda eu falar com outra pessoa, manda eu pegar e evangelizar em outros lugares, que eu irei, mas aqui com ela, eu não vou fazer. Infelizmente, irmão, muitas vezes escolhemos as pessoas para poder falar do amor de Cristo, e muitas das vezes aquela pessoa acaba partindo, sem sequer ouvir do amor de Deus. Jonas foi ao encontro de Nínive, pregou a palavra, o povo se converteu ao Senhor, e Jonas ficou simplesmente esperando o Senhor acabar com aquela cidade. Mas o Senhor não acabou com Nínive, porque o Senhor conheceu o coração do povo e viu que o povo realmente se arrependeu. Podemos ver que quando oramos a oração do Pai Nosso, muitas das vezes falamos: Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa os meus erros. Mas muitas das vezes, irmão, não conseguimos perdoar o nosso irmão que está ao nosso lado. Muitas das vezes o pastor nos fala algo que guardamos em nossa alma ali, ficamos aflitos. Pedimos perdão ao Senhor, mas não conseguimos perdoar o nosso irmão que está do nosso lado a nos ouvir, a falar conosco. Aonde eu posso chegar e abraçá-lo, falar: meu irmão, me perdoa pelo que eu fiz. Ou perdoa-me porque a gente teve uma discussão, mas vamos ficar bem, porque a palavra nos diz que devemos viver em união. Não consigo fazer isso, muitas das vezes nós não conseguimos, mas simplesmente eu consigo dobrar meu joelho e falar: Senhor, me perdoa pelos meus erros. A palavra do Senhor é clara em nos dizer, quando Jesus falou ali, deu a parábola ali daquele homem que pediu perdão pelas suas dívidas ao rei, o rei o perdoou, mas simplesmente quando o devedor dele foi pedir perdão, ele não conseguiu perdoar, e ali ele houve a consequência sobre a vida dele. Simplesmente, como pode o rei perdoar, se ele não consegue liberar o perdão? Jonas não conseguiu perdoar o povo, se preocupou com a vida dele, se preocupou com o sol escaldante sobre a vida dele, ali sobre o corpo dele, mas ele não se preocupou com o povo. E o Senhor simplesmente disse: Jonas, você se preocupa com a baboreira, que você não plantou, você não regou, você não cuidou, que nasceu da noite para o dia, do que você se preocupa com o ser humano, e você quer que eu não me preocupe com o ser humano, ali, que não conhece sequer o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é esquerdo. Muitas vezes, irmão, como eu disse, se preocupamos com nós mesmos. Muitas vezes se preocupamos se eu estou certo, se eu estou errado. Muitas das vezes até se preocupamos se o nosso irmão da direita ou da esquerda se está caminhando certo ou se está caminhando errado. Mas muitas das vezes não lembramos sequer de estender a mão e dizer:
você está errado, mas eu vou te ajudar. Infelizmente é do ser humano a olhar e simplesmente dizer: você está errado, se conserta. Jesus a todo momento, quando ele estava na terra, na minha Bíblia não diz que Jesus disse: você está todo errado, se vira você mesmo. Na minha Bíblia simplesmente diz: você está errado, vem cá que eu vou te ajudar a se consertar. Quando aquela mulher adúltera chegou diante de Jesus ali a ser julgada, Jesus ia falar com aqueles homens: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus julgou aquela mulher? Jesus não julgou aquela mulher. Jesus simplesmente olhou para aquela mulher e disse: cadê os seus acusadores? E ela disse: não está mais, Senhor, e nem eu sequer te julgo. Vai-te e não peques mais. Jonas simplesmente olhou para aquele povo e falou: Senhor, eles não merecem sua compaixão. Tanto que a Bíblia nos revela, irmãos, que Jonas, ao olhar para o Senhor ali, viu que o Senhor não acabou com Nínive, simplesmente olhou e falou: está vendo, Senhor, era por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor sentiria uma imensa compaixão para este povo, um povo pecaminoso, um povo que falha, um povo que erra. Mas ali eu creio, irmãos, que o Senhor simplesmente deve ter falado com Jonas: mas simplesmente eu pedi você para poder pregar, eu não pedi você para julgar. Irmãos, assim como eu falei, Jonas é um exemplo para nós, não exemplo o que devemos fazer, mas exemplo de o que não devemos fazer, porque sabemos que temos exemplos bons e exemplos ruins. Podemos ver que o erro, muitos exemplos que nós temos na Bíblia, lá no Velho Testamento, do povo que andava com Moisés no Egito, eram exemplos que nós não podemos seguir, mas tem muitos exemplos na Bíblia que nós temos que seguir, e esse Jonas é um exemplo que nós não podemos seguir. A desobediência ao Senhor, ali é querer fazer conforme o meu próprio querer, eu escolher o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Não importa se o Senhor manda eu pregar dentro da igreja ou se eu vou pregar na rua, é eu que vou escolher o que eu vou fazer. Hoje na escola dominical estávamos lá debatendo, conversando e aprendemos. Nós, servos do Senhor, nós não somos escravos. Nós, servos do Senhor, somos obreiros. Nós, servos do Senhor, somos mordomos do Senhor. Muitas das vezes as pessoas se acham falando: eu sou obrigado a fazer, então eu vou fazer. O Senhor não pede para nós ser obrigado a fazer. O Senhor nos pede para fazermos com amor. Devemos levar a palavra do Senhor com amor. Muitos podem se perguntar: mas irmão Anderson, como assim com amor? Quando o pastor me fez o convite de poder estar vindo, eu poderia ter negado e falado: não, eu vou ficar na minha casa, porque é domingo, final de domingo, vou ficar no meu lar assistindo uma televisão sossegado, ou assistindo um filme com a minha família. O pastor simplesmente ia arrumar outra pessoa que iria aceitar para poder vir a trazer a palavra. Porém, irmãos, a palavra do Senhor é clara nos dizer: eu posso negar fazer o ID do Senhor, o Senhor vai colocar outra pessoa para fazer no meu lugar, mas eu irei pagar uma consequência, porque a obra é para mim fazer, porque o ID foi entregado para eu fazer, não para outras pessoas fazerem. A missão do ID não foi simplesmente oferecido, foi dito: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Muitas das vezes, irmãos, como eu disse, queremos evangelizar pessoas de longe,
mas esquecemos as pessoas que estão perto. Infelizmente, olhamos, assim como Jesus falou, o profeta na sua pátria não tem honra. E olhamos muito e dizemos, dentro do meu bairro eu não evangelizo, na minha rua eu não prego. Ah, se meu irmão dentro da congregação onde eu me reúno estiver errado, eu não vou avisar porque não é obrigação minha. Muitas das vezes permanecemos ali, coração duro, em dizer o que eu sou obrigado a fazer, o que eu não sou obrigado a fazer. O Senhor disse, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Se tu me amas, ama o teu próximo como você me ama. Se você me ama, ama o teu próximo como a ti mesmo. Podemos ver que é mandamento ali entre os 10 mandamentos do Senhor, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou amar a Deus, se eu sequer não consigo amar o meu irmão? Como eu vou amar a Deus, simplesmente se eu estou vendo o meu irmão caminhando cada dia mais no erro, e eu não tenho sequer o amor de poder chegar para ele e dizer, meu irmão, você está se afundando, mas vem cá que eu vou te ajudar. Mas muitas das vezes eu consigo pegar e falar, você está no erro, e sair falando pelo bairro, aquela irmã está toda errada, aquele irmão ali, não dá ouvido a ele não, porque ele está todo errado. Como eu posso depois, dentro da igreja onde eu me reúno, dobrar meus joelhos e dizer, Senhor, eu te amo e eu te adoro. Será que o Senhor vai se agradar do meu imenso amor que eu sinto por Ele, se Ele sabe que eu simplesmente olho para o meu irmão, sequer consigo sentar do lado dele, e sequer consigo dar a paz do Senhor? Jonas é inspiração para o que nós não devemos fazer. Jonas escolhia melhor ir para Tarsis do que para Nínive, porque o povo de Nínive era pecador. Nínive era uma cidade que estava tão pecaminosa, que já tinha chegado às narinas do Senhor. Os erros já tinham subido como um aroma, aquele aroma fedendo às narinas do Senhor. O Senhor já estava se desagradando. Mas Jonas queria escolher. O Senhor não nos pede para escolher. O Senhor só nos pede para ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Amém? Até aqui o Senhor me direcionou. Agradeço minha rica oportunidade, pastor. Agradeço novamente. E agradeço minha rica oportunidade no nome santo do Senhor.